Pessoal, então, muito boa noite, né? A esse movimento aí da comunidade científica. Para mim é sempre uma grande honra aí, né, estar com vocês dentro da comunidade, onde a gente vem tentando sempre, né, agregar aí conteúdo de qualidade, conteúdo científico, né? Essa semana foi uma semana atípica aí no mundo dos injetáveis, né? Nos assuntos que foram tratados lá no Fantástico. E aí eu já quero começar essa live falando que nós não somos aqueles profissionais citados, né? Nós não somos profissionais que trabalhamos com falta de ética, que utilizamos soro igual para todo mundo, que não atendem aí as normativas do Conselho de Medicina, do Código de Ética, né, de conduta médica. Nós somos realmente um grupo em prol da ciência e hoje a Bárbara vai mostrar mais uma ponta aí desse iceberg da ciência. Eu tive a oportunidade de ver já a aula dela e ela trouxe muito embasamento científico, ela trouxe muita bioquímica, fisiologia e falar de paciente bariátrico, quando a gente está falando de injetável, gente, assim, é a cereja do bolo que a gente precisa, né? Então, nós vamos cada vez mais afunilando esses nossos conhecimentos. Doutora Bárbara Mariano já é aí uma prata da casa, né? Já esteve aqui em uma outra mentoria junto com o doutor Vinícius, são nossos parceiros e a gente faz um trabalho muito legal aí em parceria já há alguns anos. Ela é sócia do Instituto DRVMM, né, lá em Campinas, é Isso. gastro, né? Então atende muito aí a parte de intestino, de bariátricos, né? Atende aí nessa área de saúde funcional. E quando eu falei, Bárbara, vamos lá conversar um pouquinho, porque gastro, né, fazendo injetáveis, olha, tudo a ver e tão poucos, né, com essa especialidade fazem. Vamos lá conversar. E aí ela falou, tá, então vamos falar de bariátrico, porque a gente ainda não fez mentoria sobre isso. Totalmente. Antes de eu passar, né, a palavra aí para nossa mentora do dia, eu quero fazer um convite. Como todas as mentorias, a gente traz presente, a gente traz possibilidades, né? Então, aí, durante o momento da mentoria, quando aparecer um slide que faz sentido para você, um artigo que você queira, né? Que os seus pacientes, que outros médicos, né, possam ver que você está aí na terça-feira, 8 horas da noite, estudando, trabalhando em cima da ciência, marca a gente, né? Para a gente é importante e para você é uma forma de você provar que nós estamos aqui pela ciência. Então, ó, doutora Bárbara Mariano, já segue lá a Bárbara também no perfil, né? Doutora Tamires Marques e Central Injetáveis Brasil. Para você participar do sorteio, hoje a gente vai sortear, olha que legal, um tratamento completo para um paciente bariátrico. Então a gente vai conseguir, né, dar esse presente aí para um dos seus pacientes e, claro, levar para ele aí essa saúde que ele tanto espera. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. Muito obrigada, Tamires. Para mim é um prazer enorme estrear como mentora, estrear como médica principal. Realmente eu já tive aqui, já tive o prazer de estar aqui junto com o Vinícius, numa aula que foi também extremamente bacana. E hoje poder falar. Estouramos o Zoom. Exato, foi assim sensacional. E hoje poder falar de uma população tão importante que vem crescendo e que a perspectiva de crescimento é tão importante e que ainda a gente não tem um olhar adequado para ela e que, sem dúvida, o uso da terapia nutricional injetável é absolutamente indiscutível como benéfica para ela, é um prazer enorme, né? Então, vamos lá, né? Qual que é o nosso tema de hoje? A ideia, hoje a gente vai conversar sobre suplementação eficiente para pacientes bariátricos. É, vamos lá, o próximo. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Bárbara Mariano, eu sou médica, fiz residência em clínica médica, em gastroenterologia, sou membro titular da Federação Brasileira de Gastrologia, sou
tenho título em gastro pela FBG, fiz uma pós em gastroenterologia funcional, que para mim foi sensacional, me deu uma nova visão do cuidado integral desse paciente. Sou médica, trabalho como gastroenterologista, concursada aqui no município de Paulínia, em São Paulo, trabalho como intensivista na UTI do trauma do HC da Unicamp, que acaba sendo o meu pé para os pacientes graves, então a gente, para não perder essa perspectiva do que é um paciente grave, e trabalho junto com o Vinícius na nossa clínica, na clínica da RVM, aqui em Campinas. Mas, sem dúvida, longe de qualquer um dos títulos, o meu título mais importante é ser mãe da Maitê e da Clara, esposa do Vinícius, e já mesmo nova, já sendo avó e tendo que levar as netas para cima e para baixo. A Miss, que é mãe de menina, me entende É. essa avó cedo. Então, eu acho que... Desculpa. E hoje eu também tenho que falar que é aniversário de casamento. Ah, que legal, parabéns. Com o meu marido. Eu acho que antes da gente conversar sobre cirurgia bariátrica, a gente tem que conversar sobre aquilo que é a principal indicação hoje para a cirurgia bariátrica. A obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo. Hoje existem critérios, depender de local de deposição, que podem desencadear um baixo grau de inflamação, levando à coexistência de outros fatores de risco para a saúde, bem como a acessão de outras doenças. Síndromes metabólicas, diabetes, aterosclerose, doenças cardiovasculares, esteatose hepática, distúrbios do sono e do humor já estão alocadas, e COVID. Essa é uma classificação básica que a OMS nos propõe, que usa o IMC como um stop para a gente avaliar e graduar essa obesidade. É claro que a obesidade é uma doença muito mais complexa, mas isso acaba sendo um norteador de como a gente vai dividir esse paciente. Hoje, a gente considera os pacientes com sobrepeso, os pacientes com IMC acima de 25 e obesidade acima de 30. Para a gente ter um overview do que é a obesidade do mundo e do que a gente está tratando, em 2022, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma estimativa, fez uma avaliação, e 1 em cada 8 pacientes do mundo vivem com obesidade, ou seja, vivem com IMC acima de 30. A obesidade no adulto, ela dobrou desde 1990 e quadruplicou nos adolescentes. Em 2022, 2,5 bilhões de adultos estavam com sobrepeso. Desses, quase 900 milhões estavam com obesidade, ou seja, com IMC acima de 30. 43% dos adultos acima de 18 anos têm sobrepeso. Desses, 16% são obesos. Um dado, sem dúvida, mais aterrorizador, ainda mais para nós que temos crianças pequenas, é que já em 2022, 37 milhões de crianças abaixo de 5 anos estão acima do peso. Então, assim, qual que é a perspectiva dessa geração aí nos próximos 10, 15, 20 anos? Né? E isso se repete também quando a gente pega a faixa aí dos 5 aos 18 anos, em que o sobrepeso e a obesidade vem aumentando de maneira alarmante. Esse é um atlas da obesidade, ele faz uma avaliação e uma projeção da obesidade no mundo. Então, hoje nós temos 2,6 bilhões de pacientes com obesidade e sobrepeso. A perspectiva é que isso chegue a 4 bilhões em 2035. A gente tem que pensar que em 2035 faltam apenas 11 anos. Então, é um tempo muito pequeno para um acréscimo tão grande. Desses, o número de obesos vai saltar de quase 1 bilhão para quase 2 bilhões. Praticamente 25% da população deverá estar obesa em 2035. Esse mapa também ele consegue avaliar a obesidade em diferentes países. A gente tem a projeção do Brasil, né, de onde a gente está hoje, até onde é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva em 2035 é que nós temos 41% da população
com predomínio de mulheres obesas, com IMC acima de 35. O crescimento dos adultos, da taxa de obesidade nos adultos é de quase 3% ano, considerada alta. É claro que isso custa um preço, e custa um preço de diversas maneiras. Então, a gente tem uma projeção de aumento no gasto com os cuidados de saúde, aumento no absenteísmo por conta de comorbidades, doenças, presenteísmo, ou seja, a baixa produtividade daquele trabalhador que vai ao trabalho, mas ele não consegue produzir. E, sem dúvida, para mim, dos dados que é mais alarmante é a crescente a crescente vertiginosa da morte prematura. Se nós temos um crescimento de quase 3% de obesidade ao ano, de 2020 até 2035, quando a gente vai para a população infantil, isso passa para 4,4%. É algo alarmante. Aqui, esse outro texto, essa outra tabela também mostra o impacto do sobrepeso em gastos com saúde, gastos com impacto econômico em milhões, a estimativa desse impacto em bilhões no produto interno bruto do país atual e qual a projeção para daqui a 11 anos. Então, eu acho que falar que obesidade é uma epidemia, acho que a gente dificilmente pode falar isso. Obesidade é uma endemia em que quase 40%, em que 25% da população daqui a 11 anos terá um IMC acima de 30. Apesar de todo esse cenário perturbador, o Brasil ele ainda é considerado, dentro de um ranking mundial, como relativamente preparado para enfrentar a obesidade. Pensa que a gente está em 180 países. E quando a gente fala obesos, eu vi uma aula da professora Denise de Carvalho, e ela usa uma analogia extremamente elegante, extremamente plausível e que realmente demonstra o que é boa parte dos obesos. Eles são grandes gigantes de pés de barro. Eles são grandes, eles são corpulentos, eles têm um volume corporal grande, mas muitas vezes, do ponto de vista nutricional e do ponto de vista de saúde, eles são muito frágeis. Esse artigo mostra, ele avaliou uns pacientes... Desculpa, gente. Ele avaliou 230 obesos antes, com IMC acima de 35, antes da cirurgia bariátrica, pegando vários parâmetros que, teoricamente, são relacionados à nutrição, albumina, cálcio, fosfato, ferritina, hemoglobina, e viu como era isso antes da cirurgia. O que a gente pôde constatar é que boa parte desses pacientes já tinham algum grau de hipovitaminose. A vitamina D, sem dúvida, é a que mais prevalece, a hipovitaminose que mais prevalece nessa população, mas a gente vê isso de maneira também importante em outras vitaminas, como B12, como zinco. Mesmo a albumina, que é um marcador de uma hipoproteinemia, de uma deficiência de proteínas desse paciente, em quase 10% a gente via isso, mesmo sendo pacientes com MC acima de 30, ou seja, com um peso corporal grande, acima de 35, desculpa. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração, além dessa própria desnutrição proteico desses pacientes e nutricional, é porque grande parte desses pacientes são pacientes disbióticos. Eu, como gastro, eu sempre brinco que a primeira coisa que eu olho para um paciente é o intestino. Intestino, né? A gente não tem como. A gente sabe que esse perfil de dieta ocidental é uma dieta que traz uma diminuição na quantidade e na diversidade microbiana. Isso aumenta a liberação de fatores como o LPS, que vão atuar aumentando a degradação e ativação inflamatória, gerando uma resposta inflamatória sistêmica. Então, dificilmente a gente vai ter um paciente obeso, e principalmente obesos avançados, sem nenhuma desbiose.
Ô, Bárbara, e Oi. ainda hoje eu estava comentando uma coisa que é muito interessante, e eu acho que vai fazer muito sentido, que quando a gente se apega assim nas normativas, né, principalmente do Conselho de Farmácia, ele leva muitas aplicabilidades das terapias nutricionais injetáveis e direciona e questiona ali os pacientes, né, que têm essa indicação de desbiose, os pacientes que têm doença de Crohn, os pacientes que Sim. são, né, bariátricos, porque ele cita lá sobre esse tipo de indicação, que são as principais aplicabilidades, né? Exato, assim, não é difícil imaginar que um paciente que tem um epitélio, que tem enterócitos doentes, a capacidade absortiva deles, que é sem dúvida uma das principais funções dos enterócitos, vai estar comprometida. Eu brinco que Sim, muitas vezes é, quando a gente faz, às vezes, pacientes muito desbióticos e a gente não faz um adequado tratamento desse intestino e começa com fórmulas, muitas vezes fórmulas super interessantes, vira um pouco caro. A capacidade de absorção dele está comprometida. A sim, diversidade microbiana dele não favorece essa absorção. Ele tem um intestino doente, ele tem um intestino hiperpermeável. Então, a gente precisa tentar trazer esse intestino para a normalidade para, sim, conseguir fazer com que, inclusive, ele absorva melhor. A desbiose, eu acredito que é, sim, em pacientes que a gente percebe que a capacidade absortiva dele é uma boa justificativa para o uso da terapia nutricional injetável, porque ele não sim, absorve, a gente vê isso quando a gente faz, sim. implementa ele só por via oral. É, e aí, um ponto assim que a título de normatizações não é avaliado, é porque fala só sobre o paciente, mas assim, na farmacologia, a gente ainda tem as questões relacionadas ao fármaco, né? Então, assim, na Claro, capacidade do próprio fármaco, por exemplo, o ácido alfa-lipoico tem capacidade de 20 a 30% só de passar da exatamente. metabolização hepática, né? Então, essa parte não é avaliada. Isso no intestino É, é, bom, né? Imagina no intestino meia exatamente. bomba ali, É, verdade. entendeu? Então, isso acaba fazendo diferença. Uma outra questão que também a gente tem que levar é que obesidade é igual a inflamação, que é igual ao estresse oxidativo. O tecido adiposo, ele tem um número exacerbado de macrófagos, esses macrófagos aumentam a expressão das interleucinas inflamatórias, essas interleucinas inflamatórias percorrem todo o corpo, fazendo de aumento da resistência insulínica, alteração do endotélio, neuroinflamação. Então, obesidade é igual inflamação, que é igual a estresse oxidativo, porque essas células, quando inflamam, elas ficam doentes, existe o aumento da produção dos radicais livres, e esses radicais livres acometem novas células, oxidam essas células que liberam mais radicais livres e liberam mais interleucinas inflamatórias, e a gente entra naquele ciclo do paciente inflamado que se perpetua e que ele não consegue, ele fica ali patinando, porque ele não tem substrato, ele não tem antioxidante, ele não tem cofator para a gente tentar segurar toda essa cascata. E o obeso, sem dúvida, é um paciente que isso Total. acontece, a gente vê isso muito nele. Mediante a tudo isso, uma coisa que eu já coloco assim, que apesar de não ser a nossa realidade hoje, pensando até de maneira lógica, faz muito sentido a gente pensar na suplementação desse paciente pré-operatório. Se eu sei que é um paciente que nutricionalmente ele não tem provavelmente ele tem algum grau de deficiência. É um paciente que é inflamado, é um paciente desbiótico, é um paciente mais oxidado. E isso vai interferir, isso pode interferir no meu pós-operatório imediato ou tardio. Faz muito sentido eu já prepará-lo, não tô, a gente não está falando que eu preciso emagrecer ele 30, 40 quilos, não é essa a ideia. Mas a ideia é eu tentar controlar os as variáveis que eu posso para tentar trazê-lo do ponto de vista metabólico no melhor momento para um procedimento importante como esse, né? Pensando em suplementação pré-operatória, as coisas que a gente precisa e que seriam ideais que fossem vistas antes desse paciente operar, é olhar para esse intestino, tratar essa desbiose, isso vai fazer melhorar a inflamação subclínica de baixo grau, começar e pensar para esse fígado, essa detoxificação Detoxificação. hepática.
Esse paciente vai emagrecer, ele vai precisar do status hepático para fazer a conjugação desses metabólicos, desse aumento exponencial de toxinas que vai ir junto com o emagrecimento para o sangue, então a gente precisa metabolizar isso, diminuir e controlar um pouco mais a inflamação e o estresse oxidativo e já repor de antemão esses micronutrientes, porque eu já sei que vai diminuir. Então, assim, a gente ainda existe a cultura de correr atrás, né? A gente precisa começar a pensar em correr na frente desses pacientes. Visto isso, chegamos à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é hoje considerado o método mais efetivo para a perda de peso, sendo método de escolha para pacientes obesos de alto risco, quando indicado. Ele promove uma melhora metabólica, inflamatória e hormonal. Então, isso é importante. Pacientes com IMC acima de 35, a indicação com duas comorbidades, a indicação é realização de cirurgia bariátrica. O Brasil ele é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias bariátricas e metabólicas. Ele perde apenas os Estados Unidos. Esse é um gráfico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E os procedimentos são realizados, mas eles mesmos informam que esse número ele corresponde apenas a 1,5% da população elegível. Ou seja, o acesso à cirurgia bariátrica ainda é algo muito irrisório no Brasil. Mas é um procedimento crescente e é uma população crescente que a gente vai ter que aprender a lidar. Aqui são as indicações clássicas de cirurgia bariátrica, pacientes com obesidade grau 2 com mais de 2 comorbidades, pacientes obesidade grau 3. Hoje já existe um movimento para diminuir essa indicação para pacientes com obesidade grau 1 que tenham doenças como uma hipertensão de difícil controle, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pacientes, antes a gente avaliava, pacientes idosos com 70, 75 anos. E existe um movimento em também se pensar em fazer cirurgia bariátrica na população pediátrica, visto o crescente da obesidade nessa população. Aqui não é o meu objetivo a gente ficar discutindo sobre cirurgia, mas é importante a gente ter uma visão do Entender, né? Então, né? Aqui são as 4 cirurgias mais clássicas: o bypass gástrico, o duodenal switch, a gastrectomia vertical e a banda gástrica. O duodenal switch e a banda gástrica foram basicamente abandonados. Hoje é muito difícil a gente ver só pacientes com cirurgias muito antigas. Falando do sleeve, ele é uma técnica mais nova, mais recente, que vem crescendo muito em termos de opção dentre os cirurgiões bariátricos. Ele é uma cirurgia restritiva e metabólica. É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente tem a sensação que o sleeve eu só diminuo o estômago. E tá tudo bem, eu só deixou ele menorzinho, do resto tá tudo normal. Não é bem assim. Ele a gente transforma, a gente faz um grampeamento desde o cárdia até ali no antro, e transforma esse estômago exatamente num tubo, que aí vão caber no máximo 100 ml. Ele pesa, sim, provoca sim uma boa perda gástrica, ele tem uma boa controle em relação à hipertensão, doenças lipídicas, ele atua não só com a perda de peso por conta da restrição de volume, mas também pela diminuição de produção de grelina que é feita no fundo gástrico. O bypass é uma técnica bariátrica que é a mais feita no Brasil, é a mais difundida, mais de 70% das cirurgias realizadas hoje. Ela é muito efetiva naquilo que ela se propõe. Ela gera uma perda de 70% a 80% de peso inicial. Ele é um procedimento misto, a gente tem tanto a parte restritiva, com a criação desse neo-estômago, esse pouch gástrico, mas ele também tem uma função desabsortiva, já que eu tiro tanto o fundo gástrico, duodeno e jejum proximal do trânsito principal dos alimentos. Aqui, esse é um artigo que fala da prevalência de deficiência dos nutrientes pré e pós. A gente vê que, por exemplo, na vitamina D, já é comum que exista uma prevalência pré, mas a depender da cirurgia, é esperado que 100% desses pacientes evoluam com deficiência. Isso acontece no folato, no ferro, vitamina A. Então, assim,
Não dá para a gente esperar esses pacientes mostrarem que eles terão deficiência. Isso é um fato, a gente tem que já pensar e suplementá-los nesse sentido. Pensando nisso, na reposição de nutrientes, hoje a orientação é que todos os pacientes bariátricos, eles deverão ser suplementados durante toda a vida, independente da técnica. Isso é uma orientação da ABESO, a ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Então, essa coisa de, eu tomei o polivitamínico, mas o médico falou para parar, não existe, tá? A gente precisa acompanhar esses pacientes, fazendo dosagens periódicas, tanto de vitaminas minerais, valores hematimétricos e bioquímicos. O bariátrico, eu falo que ele é muitas vezes um paciente sem pai, porque ele vem, ele opera, da técnica cirúrgica, ele operou e ele vai para o mundo. E ele fica meio sem quem cuida dele. Então, a gente precisa tentar entender que esse paciente, ele trocou uma doença crônica, ou melhor, ele colocou uma doença crônica em remissão, que é a obesidade, e tem uma nova condição que precisa ser acompanhado, como qualquer condição crônica que ele tenha, hipertensão, diabetes, enfim. Ele é um paciente bariátrico que tem as demandas de um paciente bariátrico, isso não vai mudar ao longo da vida, essa necessidade de cuidado e acompanhamento. A reposição de pacientes nessa população, ela nos traz alguns desafios. A capacidade de consumo diminui. Eu tenho um recipiente menor, cabe menos comida. Antes cabia 1 litro, agora vão caber 30 ml. A minha habilidade de clivagem está modificada. Eu diminuo, por exemplo, o ácido gástrico. Como é que eu vou iniciar a digestão proteica, que é fundamental a presença de ácido gástrico para isso? As minhas enzimas digestivas, principalmente no caso do bypass, eu não tenho a passagem de alimentos por aquela região para fazer a adequada chegada dessas enzimas. A minha área de absorção foi modificada. Eu vou mostrar daqui para frente que boa parte dos micronutrientes que a gente consome, eles vão ser idealmente absorvidos na porção em que a comida não passa mais. Além disso, cofatores para a produção e absorção desses nutrientes também estão alterados. A gente vê isso com a diminuição da atuação das lipases e sais biliares por alteração do trânsito, diminuição do ácido clorídrico, diminuição do fator intrínseco para a absorção de, por exemplo, de vitamina D12. Em contramão de tudo isso, eu tenho um aumento da demanda nesses nutrientes. Muitas vezes esses pacientes eram pacientes sedentários, com uma ingesta calórica muito alta, mas com uma atividade muito baixa. Agora, a cirurgia bariátrica, idealmente, tem que ser a virada de chave para ele começar a ter uma vida mais ativa, aumentar o gasto calórico dele, melhorar a performance da composição corporal. Então, eu vou precisar de mais energia para fazer tudo isso. Um outro desafio que a gente tem é que grande parte dos polivitamínicos que nós temos no mercado, eles não têm a quantidade indicada para essa nova demanda. Então, eles são polivitamínicos que não conseguem chegar nos valores indicados pelos trabalhos. Além de tudo isso, eu sempre brinco, eu tinha uma professora que falava, que brigava que tudo para mim era intestino, mas tudo para mim é intestino. Um paciente que provavelmente era desbiótico, ele deve continuar desbiótico depois da cirurgia. É provável que ele continue Muito. desbiótico. E isso acaba sendo um outro fator que vai mudar a capacidade dele de absorver esses nutrientes. Aqui é uma figura que é da técnica base, que é a técnica que a gente mais realiza, que é o Y de Hooke, que é o bypass. E como vocês podem ver, onde está a seta preta é onde a comida realmente vai passar, o que não acontece mais. Então, no estômago, a gente tem a depressão da capacidade absortiva de fator intrínseco, HCl, água, cobre. No jejum, no duodeno, ferro, cálcio, complexo B, minerais. No jejum proximal, a gente também tem minerais, ínculos e vitaminas lipossolúveis, vitamina C, aminoácidos. Então, isso também acaba sendo um outro fator, por exemplo, para a dificuldade de melhora da massa muscular desses pacientes. E mesmo as substâncias
que são absorvidas no milho, que teoricamente está fora desse bololô todo, eles têm alteração na capacidade e nos cofatores para ter essa absorção adequada. Então, isso mostra quão desafiador é conseguir fazer que com tudo isso chegue ao paciente, principalmente quando ele não tem um trânsito mais normal. Como a gente falou, a ideia é que a gente traga esse paciente de um paciente com uma baixa produção energética mitocondrial, consiga fazer uma biogênese mitocondrial e aumente o número de mitocôndrias por célula, então a demanda aumenta. Aqui, nesse artigo, ele dá uma ideia de valores aproximados que a gente deve buscar nessa suplementação. A gente vê que grande parte do que a gente tem no mercado é muito aquém. E muitas vezes, para a gente chegar num valor adequado, o paciente vai tomar 6, 7 comprimidos. E aí, visto tudo isso, como suplementar de maneira assertiva esse novo organismo, esse novo estado? Pensando nisso, pensar que a terapia nutricional faz muito sentido. Por quê? Por conta da biodisponibilidade. Quando a gente pensa na farmacocinética, que é o estudo desse caminho que o medicamento ou do que o bioativo faz no organismo desde que ele é aplicado até ele ser excretado, ele depende de vários fatores: via de administração, absorção, distribuição, biodisponibilidade e excreção. E a biodisponibilidade e quanto maior a biodisponibilidade de um ativo, maior a quantidade de bioativo efetivo que chega ao seu local de ação final, que é o que a gente precisa. Eu preciso que o componente ativo chegue naquele local que ele realmente vai atuar. E quando a gente pensa em terapia nutricional injetável, 100% daquele bioativo que eu faço na bolsa chega ao seu local de ação, independente da capacidade absortiva desse organismo. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, essa é uma indicação muito clara e muito lógica da terapia nutricional injetável, porque a gente acabou de ver que, a depender da técnica, as áreas de absorção estão fora do caminho natural da comida. Isso em 10, 15, 20, 30, 40 anos isso vai acontecer. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai nutrir, como é que a gente vai dar suporte para isso acontecer. Aqui pensando no que a gente precisa repor, né? As vitaminas lipossolúveis, já pensando que antes a gente tinha uma hipovitaminose importante, pensando em vitamina D, que vai piorar depois. Associado a isso, todas as vitaminas lipossolúveis, elas têm a sua capacidade absortiva diminuída, por diminuição da lipase, por alteração dos sais biliares, por alteração da sua localização de absorção, seja, por exemplo, no jejum no proximal. Na vitamina D, esse é um tratado britânico que fala sobre a monitorização e reposicionamento, não, replacement, vou voltar a palavra para você em português, reposição desses micronutrientes, isso, não estava vindo, micronutrientes, que eles têm que fazer em todos os pacientes, e que a gente vai ter que acompanhar esse paciente em 3, 6 meses e anualmente. Eles usam nanomol, que equivaleria basicamente, esse 75 nanomol equivale aos nossos 30 nanogramas. Assim, eu, Bárbara, pessoalmente, acho um valor baixo, visto a importância da vitamina D, que cada dia aumenta na síntese de DNA, em toda a estrutura muscular, em toda a estrutura, como um cofator importante na imunidade, melhora do perfil de macrófagos. Eu acho um volume muito baixo. Eu, Bárbara, gosto e oriento os meus pacientes que a gente fique pelo menos em 60 nanogramas. Eu acho que é um valor seguro, um valor adequado e que eu vou estar cobrindo melhor esse meu paciente. Isso também serve para o cálcio. Uma coisa que eu achei engraçada, assim, mas é uma coisa que a gente tem que atentar, que ele orienta que a gente cheque o paratormônio
se ele não foi feito antes, se isso não foi feito antes da cirurgia, assim, gente, quem não checa um paratormônio? Vitamina D é igual a paratormônio. Eles, assim, não existe repor um sem pensar no outro. Então, isso, assim, isso não pode ser visto depois. Isso precisa ser visto o tempo inteiro. Aqui a gente, falando também desses principais elementos de que a gente vai pensar em repor, as vitaminas do complexo B, todas elas, que desempenham funções essenciais no nosso organismo, né? Acho que ficar falando de cada uma não vai. É muita coisa. Elas têm a sua absorção principal no duodeno, jejum proximal e no ilho terminal também. Essa é uma orientação da ABESO, novamente falando da Associação Brasileira de Obesidade, que a própria ABESO fala que a suplementação tem que ter B12, B1 e B6, e a absorção é melhor por via intramuscular e sublingual. A resposta ao uso do complexo B oral é muito variada e pode não ser efetiva. A dose pode variar. A reposição deverá ser mantida por toda a vida, ao menos uma ampola de vitamina B12, B1 e B6 a cada 2 e 3 meses. Então, a própria Associação de Obesidade, ela nos orienta que, sim, a gente precisa fazer a terapia no seu não injetável via intramuscular para esses pacientes. Então, a gente já tem uma indicação formal disso. Aqui, falando em vitamina B12, né, os pacientes, da mesma maneira que na vitamina D, grande parte deles já tem algum grau de deficiência, isso vai se acentuar ao passar da cirurgia, e boa parte não é incomum, e eu pego muitos pacientes que muitas vezes evoluem com anemia megaloblastica, alterações neurológicas, por deficiência de vitamina B12. A gente vai dosar o paciente de uma vitamina B12 de 115. Tá É. lá cheio de perda, com uma parestesia, com uma paresia, por falta de reposição. A vitamina C, ela também é uma vitamina hidrossolúvel que faz parte da cicatrização, da, da síntese de colágeno, é um dos cofatores antioxidantes junto da formação da glutationa. Então, em que boa parte dos pacientes vai ter uma deficiência pós-cirúrgica. Por isso que é importante a gente fazer essa reposição, mesmo que eles não tenham sintomas clínicos. São pacientes que, do ponto de vista sérico, têm uma diminuição da vitamina C, mas não chegam a evoluir com uma doença associada a uma hipovitaminose grave. Mas é sim importante a gente repor. Os minerais, zinco, cobre e selênio, são os mais estudados que a gente vê para essa população. Existe orientação da reposição de maneira rotineira de todos eles. Não queria me alongar, mas aqui é importante a gente falar do ferro. O ferro, ele é um composto que precisa ser reposto e precisa ser adequadamente reposto. Esse ferro, mesmo em pacientes que não tenham um bypass, ele tem uma capacidade absortiva diminuída, porque a gente tem uma diminuição do ácido gástrico. Sendo assim, eu não consigo fazer a conversão adequada desse ferro para a forma de sulfato, que é a forma absorvível. Então, a população pós-bariátrica tem quase 75% a mais de deficiência de férrica do que a população normal. Isso é algo muito importante. E a gente precisa avaliar tanto o ferro, mas principalmente a ferritina. E aqui eu faço um adendo que, da mesma maneira que a vitamina D, valores laboratoriais não são muitas vezes valores ideais, então, apesar do laboratório considerar para mulheres quase 20, 15 de ferritina sendo normal, é muito comum a gente ver essas mulheres completamente fadigadas. E não só isso, isso vai atrapalhar na função tireoidiana, na capacidade de perda de peso, na capacidade de formação muscular. Então, a gente precisa ver isso muito de perto. Falando em proteínas, a deficiência de a proteína é a mais comum entre os macronutrientes. A gente estima que cerca de 57% da proteína ingerida
é absorvida. Todo o outro resto passa pelo sistema gastrointestinal e é eliminado. Então, assim, a nossa capacidade de ingestão diminui muito. Isso a gente consegue ver em pacientes chegando ao extremo de terem hipovolemia, que já no primeiro ano, mais de 10% pode acontecer, mas com 10 anos, 1 a cada 3 pacientes vão ter hipovolemia. E todas as suas sintomas consequentes. Atualmente, a ingesta diária de 60 a 100 gramas de proteína dia, isso dá mais ou menos de 0,8 a 1,4 gramas dia, o que é um desafio para o paciente bariátrico, né? Em termos de volume, em termos de aceitabilidade, em termos de palatabilidade, em termos de desconforto associado ao uso dessas proteínas. Esse é um estudo relativamente antigo, mas ele mostra como é difícil a gente conseguir, como é difícil o bariátrico muitas vezes conseguir consumir. Mesmo sendo um É. estudo pequeno, que acompanhou as pacientes bariátricas pós-cirurgia de Y de Roux, pós-bypass, essas essas 33 pacientes, mesmo sendo acompanhadas, não conseguiram chegar no VET mínimo de proteína. E assim, a gente tem que pensar que são pacientes que estão dentro de um estudo. Então, teoricamente, são pacientes que têm uma orientação nutricional melhor, mais adequada, mais assertiva e mais vigiada do que a população em geral. Isso reiterando a dificuldade da gente chegar no VET de proteína com essa população. Então faz muito sentido, já que quase 45% daquilo que eu consumo de proteína vai ser jogado fora, eu repor o aminoácido, que é a unidade base da proteína, né? Eu Sim. facilito eu pulo inúmeros desafios, inúmeros senões que eu tenho nessa cascata aí absortiva. Eu facilito, eu já dou o composto pronto para ele ser absorvido por esse intestino, né? Ô, Bárbara, eu participei do desenvolvimento do amino, né? Que é o pool dos 8 aminoácidos essenciais. A gente tem o amino injetável, né? Mas o Sim, amino ele tem uma particularidade muito interessante, o Vioral, que ele apresenta a equimolaridade adequada ali dos aminoácidos. Então, ele tem um NNU de 99%. Ele tem a capacidade de absorção via oral igual a de como se fosse um injetável. Então, sim. é muito legal para fazer manutenção desses pacientes. A gente usa bastante. Exato, porque assim, eu preciso otimizar a minha capacidade absortiva, né? É um fato, isso não vai mudar, isso ao contrário, isso tende a piorar ao longo dos anos, né? A gente sabe que a população idosa é uma população, por exemplo, a gente vai tendo mais dificuldade de comer proteína ao longo da vida. Imagina um paciente bariátrico, né? A gente está vivendo isso ao longo dos anos e aprendendo com esses pacientes agora. Aqui é basicamente uma foto dos 20 aminoácidos, que são tanto aminoácidos essenciais e não essenciais, e aí a orquestra deles é o que vai fazer essa formação aí de mais de 200 mil proteínas que a gente tem. Aqui é só um overview muito rápido de aminoácidos não essenciais e seus benefícios: alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. Não vou me ater a isso, acho que não tem muito sentido. Os aminoácidos essenciais, eles são importantes principalmente para a gente, porque eles são unicamente a gente consegue ter acesso a eles unicamente por via alimentar, eles não são produzidos de maneira endógena, então eu preciso ter uma suplementação, uma alimentação adequada para eu ter acesso a esse tipo de aminoácido. Reiterando, e aí isso mostra ainda mais a dificuldade de absorção de proteínas, a dificuldade de digestão de proteína, para eu conseguir acessar esses aminoácidos essenciais, que são leucínios, oleucina, valina, felinina, lisina, metionina, triptofano, treotina e histidina. Visto todos esses desafios, pensando nesses principais micronutrientes que a gente vai ter que pensar para esse paciente a longo prazo, como eu vou pensar no meu paciente bariátrico? Como é que eu vou entender, como é que vai ser a minha linha de cuidado com esse meu paciente bariátrico? Ainda mais se, como na grande maioria, ele foi um paciente que não foi preparado metabolicamente para essa cirurgia. Então,
a minha linha de raciocínio sempre vai pensar como anda o intestino e sono, ele é a base da melhora metabólica, o nosso corpo precisa digerir, absorver melhor e fazer todo o seu reboot, toda a sua higiene metabólica melhor. O perfil inflamatório e metabólico atual desse paciente, qual foi o tipo de procedimento que ele foi submetido, qual o status prévio da cirurgia e qual o status atual. O paciente bariátrico, ele chega para a gente em vários níveis, desde o pós-operatório, que fez a cirurgia há 5 dias, até o bariátrico, que tem 10 anos de bariátrica. Então, assim, qual momento da vida esse bariátrico está, em qual momento da evolução da cirurgia dele ele está, e, claro, se tem queixas e sintomas associados, a gente precisa levar isso em consideração. Pensando nisso, e eu vou tratar esse paciente igual eu trato todos os meus pacientes, pensando na pirâmide do ser, em que eu, como uma casa, eu vou primeiro cuidar da base, solidifico a base e vou evoluindo em termos de cuidado. É claro que a gente não precisa acabar um para passar o outro. A gente vai fazendo isso de maneira simultânea, mas eu preciso ter uma linha de raciocínio e uma linha de cuidado para esse paciente. Eu preciso saber da onde eu estou, para onde eu vou e para o que eu esperar nesses passos. Como todo paciente, na verdade. É. E aqui, como gastro, como eu já falei, eu sempre vou bater no intestino, então tratar o intestino desse paciente é fundamental para eu reequilibrar, melhorar o meu perfil inflamatório, melhorar a minha capacidade absortiva, diminuir o meu leaky gut, diminuir a minha hiperpermeabilidade. Para isso, eu uso 3 pilares: um reequilíbrio intestinal através de estratégias dietéticas, suplementação com foco em digestibilidade, repovoamento e sono, e a terapia nutricional injetável. Pensando no tratamento do reequilíbrio, a gente tem uma dieta adaptada, a gente usa o protocolo de 6R como um norteador. É claro que a gente vai adaptar isso ao paciente, nem toda dieta é igual para todo mundo, não é uma receita de bolo, mas é um norteador em termos do que a gente fazer. Pensando em suplementação oral, eu gosto muito do Guardian para reparação da mucosa. Eu acho que ele faz todo sentido, né? O Guardian é um produto da Central, que é muito bacana desse sentido. Ele tem vitamina C, ele tem fibras pré-bióticas, ele tem glicina, glutamina e N-acetilcisteína, que são importantes na melhora desse meu epitélio, importantes como precursores da glutationa, tem vitamina D, tem zinco, então é importante eu já melhorar esse meu perfil de mucosa, ainda mais uma mucosa que foi alterada por um processo cirúrgico. Vamos sim pensar em digestibilidade, enzimas, betaína, fitoterápicos e probióticos e tratar o sono. Eu habitualmente não entro com medicações psiquiátricas específicas, muitas vezes quando a gente melhora o perfil inflamatório, faz uma adequada higiene do sono, entra com fitoterápicos, aminoácidos, precursores de neurotransmissores, eu consigo muitas vezes melhorar esse perfil de sono. Pensando que esse paciente bariátrico é um paciente que emagreceu e que ou está em vigência de emagrecimento, está liberando uma quantidade enorme de toxinas, e eu preciso pegar essas toxinas no fígado, que são soluções lipossolúveis não polares e não excretáveis, passá-la por uma série de reações até elas serem substâncias excretáveis. Eu preciso dar subsídio para esse fígado conseguir fazer essa série enorme de funções. Então, aqui a gente vê como a reposição de nutrientes ela é fundamental para eu conseguir fazer a detoxificação hepática de maneira adequada. É. Eu não faço a detoxificação, eu vou ter um acúmulo maior de toxina, isso vai ter uma repercussão, né? Então, as coisas elas vão se somando e cada vez mais a gente pensa como é importante a gente suplementar esse paciente. Aqui é uma sugestão de detoxificação que nós usamos na nossa prática clínica.
que a gente usa o ácido alfa-lipoico, ele é um grande coringa, né? Eu aprendi com a Tamires que se você for pensar, precisa pensar em algum ativo, pense no ácido Hum, alfa-lipoico, ele é um grande coringa, ele sempre cai bem. Então, verdade. nós fazemos 2 sessões de ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante importante, ele é um mobilizador de toxina. É, esses pacientes, eu prefiro sempre fazer doses menores, então eu prefiro fazer com uma dose menor. Hoje a gente tem 3 apresentações, né, Tamires? De 100, 300, Isso, de 600, isso a gente consegue, é isso. ótimo, porque a gente consegue personalizar. Eu até, Bárbara, tenho orientado para quem compra, né, comprava só o de 600 fazer a Uhum. troca, tá? Fazer a troca, porque assim, para a gente, a título de laboratório, é mais fácil a gente produzir ampola do que Sim, frasco, e o de 600 vai em frasco. enorme. Então, então, o que que a gente fez hoje? A gente fez o de 300, porque quem quer usar o 600 usa 2 ampolas, e duas ampolas de 300 sai mais barato que a de 600, justamente para a gente favorecer essa troca mesmo, né? A gente joga limpo, então foi por isso mesmo. E o pessoal tem trocado e super atende, sai mais barato, é Sim, melhor. não. Eu acho que o ácido alfa-lipoico, como eu falei, é um grande coringa. Ele é um antioxidante importante, como todo antioxidante, a gente tem que ir sempre muito devagar com esse paciente, né? A gente está começando a conhecer esse paciente, a gente está começando a entender metabolicamente como ele funciona. Eu tenho um médico que trabalha comigo, o Vinícius, ele faz uma analogia muito boa, que muitas vezes esse paciente ele é um chevette velho, num carro metabolicamente bagunçado. E se eu colocar uma gasolina V-Power, ele vai engasgar. É, Então, é eu verdade. preciso começar devagar com ele, eu preciso reorganizar esse motor, inclusive para eu conseguir melhorar e evoluir em termos de qualidade dessa minha suplementação e dessa minha gasolina. Seguidas essas sessões, a gente começa umas sessões pensando em modulação intestinal, da mesma maneira que tinha no guarda, a gente também usa glicina, acetilcisteína e glutamina, pensando além da melhora do perfil de mucosa intestinal, na melhora principalmente da antioxidação, porque eles são os precursores para a formação da glutationa, que é o nosso grande maestro, o nosso Né? grande antioxidante, né? Associado a isso, a gente usa o pool de minerais, a gente só aquela foto da detoxificação hepática, ela justifica toda a nossa reposição, né? Depois daquilo fica muito Verdade. justificável a gente repor muita coisa. O pool de minerais, o amino, que são os 8 aminoácidos essenciais que a gente consegue fazer por via venosa também. O triometilador, que a gente pega, que é só a metilcobalamina, metilfolato, a vitamina B12, B9, B6, mas os 2 primeiros já na forma ativa, a timodulina, que é um imunomodulador, e a vitamina C também como um antioxidante. Associado a isso, eu gosto muito de usar a coenzima Q10. Ela é, ela é um antioxidante, mas ela também participa na produção de ATP. Então, e a gente vê muitas vezes uma baixa produção dessa coenzima, ou pelo uso de estatina. Então, eu gosto muito de coenzima Q10 para esse perfil de paciente. A minha sugestão de orientação é uma ampola 1 vez por semana, pelo menos por 6 semanas, depois a gente consegue avaliar isso por via oral. Vocês acabaram de lançar uma nova coenzima Q10 com uma biodisponibilidade melhor, né, tá? É. Então, a Isso. gente consegue pensar nessa transição. Um outro componente que eu gosto muito é o Chronic. Ele é o geraniol e o tocotrienol. O geraniol, ele é um substrato que vem do urucum. Ele atua na via do mavenonato. Eu nunca sei falar isso. Mevalonato. Isso! Mevalonato. É um trava-língua. Exato, gente, isso é um horror. Falar mevalonato depois de geranil, geraniol é Dá, sacanagem. gente. Ai, para mim, ó, é demais para mim. Veja bem, não dá. E ele vai atuar na melhora da biossíntese de colesterol, dos hormônios esteroides, da vitamina K, coenzima Q10, na produção de colágeno tipo 1, tipo 2. Então, assim, para esse paciente, que é um paciente que tem muitas vezes
articulações muito debilitadas pelo sobrepeso, vai precisar de um aporte maior muscular. Eu acho que ele é super cabe. Você pode tanto fazer os dois, ou você pode intercalar um dos dois, ver o que te atende melhor. Totalmente. Ô, Bárbara, e assim, como esse paciente tem esse intestino aí, né, com essa dificuldade, é muito comum também baixa produção, né, de serotonina e, consequentemente, o limiar de dor ruim. É um paciente que desenvolve fibromialgia, né? Uma Exatamente. paciente, principalmente, né, mais nas Isso. mulheres, e assim, a gente vê resultados excelentes. O Cronic, eu estava até antes da mentoria conversando com um doutor sobre isso, ele tem me surpreendido muito positivamente, sabe? Sim, Eu venho de um histórico aí do uso do Cronic pela via oral, quando a gente começou a fazer as pesquisas, os estudos, e já dava muito resultado. E aí, quando a gente conseguiu chegar nessa fórmula, ele é desenvolvido em nanomoléculas, né? sim. E a gente conseguiu chegar nele no uso injetável. Eu falei, nossa, vai ser incrível. E quando vocês trazem para mim assim os feedbacks dos pacientes, é de encher assim o coração, porque realmente tem muita gente que estava principalmente presa aí nessas dores crônicas Crônicas e que melhora estão muito. tendo respostas. É Aí verdade. eu gosto assim. Sempre de comentar de Chronique, eu gosto de comentar o seguinte: ele é um fitocomplexo e ele é uma nanomolécula, né? A tecnologia Espera que dele é. travou. Travou? Voltou? Tô travada? Não, Não, tá voltou. normal aqui. Voltou? Ah, beleza. E aí, assim, ele tem a tecnologia do que a gente tem de mais avançado na área de Sim, injetável, né? Que é essa nanomolécula. É, só que na fórmula dele tem álcool. Então, assim, tem que ser uma aplicação muito muito bem feita. bem feita, glúteo profundo, né? Lentinho, com agulha 3007, uma agulha mais comprida. E assim, se for um paciente lipedema ou muito obeso, talvez eu opte por usar a coenzima, porque por não Sim, conter álcool é mais difícil de dar alergia. Porque se volta para o subcutâneo já não suporta, né, não volume. suporta E aí, esse coisa. assim, se volta com essa característica dele de conter álcool, aí dá aquele vermelhidão. Sim. De vez em quando aparece, né, as Acontece, fotos do aconteceu uma vez bumbum na com clínica, isso. É, é por isso, deu retorno, né, na tá? aplicação. Então, Tanto que assim, é importante. Uma coisa que eu acho que, e a gente tornou isso como uma regra na clínica, é a aplicação de medicação IM com o paciente deitado. Tem paciente. ótimo. Quem tem espaço para isso é Porque perfeito. todos os nossas intercorrências, né, esses nossos efeitos colaterais, foram com pacientes de pé. Graças a Deus foram poucos, Sim, assim. Mas um foi com cronique, e o cronique é chato, porque demora às vezes para passar, mas foram com sim, é pacientes de pé. verdade. Então, a Verdade. gente tem uma maca na clínica para aplicação de medicação intramuscular. Então, assim, às vezes os pacientes não querem, eu falo, gente, não, coloca a culpa em mim, fala que eu não deixo. Eu falo para o enfermeiro, falo, olha, pode falar que a Bárbara não deixa, ela é uma chata, não tem problema. Mas é importante que a gente faça isso de uma maneira mais segura, porque realmente é muito chato se o paciente. Não é É, que é o problema da medicação. E às vezes nem da não, técnica, mas não. pode acontecer e a gente precisa minimizar isso. É, Isso. uma O coisa que é doutor Érico legal, perguntou aqui a respeito do, para não doer tanto. A gente pode, doutor Érico, misturar com 1 ml de lidocaína, tá? Não tem problema. Dá para fazer. sim. E uma coisa que é legal no Chronic é o que o tocotrienol dele, ele é um antioxidante extremamente potente por conta da Totalmente. biodisponibilidade desse tocotrienol. Então a gente pensa muito em Chronic, em dor crônica, mas a gente tem que pensar em inflamação, em antioxidação nesse paciente. Por isso que eu gosto desse primeiro momento também com ele. Sim, sim. Eu tô mandando aqui no grupo, pessoal, no chat aqui, um link onde o Renan, nosso farmacêutico do Comitê Científico, gravou um vídeo completo sobre a técnica de aplicação. Sim, Legal, amanhã de manhã já chega e já passa para a equipe, né? Essa reciclagem aí, tá? faz toda a diferença. Seguindo como nessa nossa suplementação básica inicial, é claro que você vai esperar os exames chegar, calma.
mas a reposição de vitaminas do complexo, vitaminas lipossolúveis, se faz necessário, isso foi mais do que já apresentado. A vantagem de fazer isso por via intramuscular é que, novamente, eu independo da minha capacidade de absorção, eu independo das minhas lipases, de enzimas, de sais biliares, e eu vou conseguir ofertar para esse paciente, que é um paciente que boa parte dele, ou pelo menos quase um quarto deles, já vai chegar com hipovitaminose, o complexo D de maneira adequada. A vitamina D e todo o complexo lipossolúvel, né? A gente tem a DEC de 100 e de 600. A orientação que a gente usa é uma ampola uma vez ao mês. Eu acompanho sempre o PTH. O meu problema com o paciente não é a dose que eu uso de vitamina D. A minha orientação e o meu problema com o paciente é aquilo que vai nortear se eu vou ser mais agressiva ou menos agressiva, é o PTH do meu paciente. Então, não existe vitamina D sem PTH, sendo ela oral ou sendo ela injetável. Esses três compostos, né, a coenzima Q10, a cloric e a vitamina e o complexo ADEC, eles são sempre intramusculares, eles são soluções oleosas, então não tem muita outra opção. Sim. A gente conseguiu melhorar metabolicamente esse paciente, a gente conseguiu melhorar o estado inflamatório, a gente deu mais substrato para esse momento de detoxificação, então ele consegue metabolizar melhor essas toxinas, o intestino já é melhor, ele já se sente melhor, ele já está num outro momento. Então, aqui a gente começa a pensar em em performance e ativação mitocondrial. A gente pode fazer, essa é também uma sugestão nossa, do trio betilador, do PQQ, a derribose, o pool cognitivo, o pool de minerais, o complexo B sem vitamina B1, a L-carnitina e a luteolina. Lembrando que vocês veem que eu vou sempre colocar e tem sempre colocar, apesar da gente poder fazer a diluição do complexo B com BU na solução endovenosa, idealmente, a gente não vai fazer essa reposição por essa via, a gente vai escolher a via intramuscular pelo risco de anafilaxia. Então, assim, a gente nem compra muito complexo B com B1, porque realmente o risco de anafilaxia existe, né, tá? É um risco que Sim. é um risco alto, não dá para o paciente correr esse risco, né, gente, pelo amor de Deus. Aqui também é uma sugestão de 10 sessões. É claro que você vai adequar esse número de mais ou menos sessões à realidade do seu paciente, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele precisa. Então, o que a gente sempre fala com pacientes, e eles sempre perguntam, eu vou usar isso para sempre o tempo inteiro? Não, você vai usar a terapia funcional injetável no momento mais indicado. Seja isso uma semana, um mês, um ano, mas é quando há uma indicação explícita, uma indicação plena para isso. Aqui também é uma outra opção que a gente faz intramuscular e a terapia funcional injetável nos dá essa maleabilidade de eu conseguir fazer tanto endovenoso, mas eu consigo fazer também intramuscular, isso já vai fazer muita diferença na vida do paciente, né? Voltando a usar o PQQ, que aumenta a síntese de energia, a vitamina B12, o complexo B sem B1, aqui você até pode usar com B1, não tem tanto problema. A taurina inositol, a tianina e uma opção que eu gosto muito, que é o booster de ATP, que é o ATP, né? É o grande combustível da mitocôndria propriamente dita, a L-carnitina, que vai ensinar esse. Roberto, Oi? Opa. Alguém falou aí. A Fechei aqui. L-carnitina, que vai permitir esse nosso organismo a passar a fazer o uso da gordura como fonte para gasto energético, né? Que é a beta-oxidação, que um dos grandes problemas do obeso e do paciente pós-bariátrico é a inflexibilidade metabólica, ele não aprendeu a usar outra via de energia além do carboidrato, então a gente precisa ensiná-lo a ensinar esse metabolismo, ensinar essa mitocôndria a usar outras vias de energia, e a L-carnitina é uma das maneiras que a gente tem para fazer isso.
A hipertrofia, a gente precisa pensar na massa muscular desse paciente. E quando eu falo hipertrofia, eu falo isso para todos os meus pacientes. A hipertrofia, ou seja, a melhora do perfil da massa muscular, não é para você ficar bombado. A gente precisa ter a gente precisa fazer hipertrofia, a gente precisa ter um banco muscular para levantar do vaso aos 80 anos sem ajuda. Ter massa muscular é um fator independente de longevidade. Não é difícil a gente ver isso na prática, no dia a dia. Esses pacientes longevos são todos pacientes magrinhos, atarracadinhos e durinhos, porque eles tiveram uma boa massa muscular, que fez eles chegarem aonde eles chegaram, né? Então, nesse momento, a gente vai ainda mais fazer essa suplementação com aminoácidos, com arginina para melhora do ácido nítrico, a L-carnitina e a unitina que também melhora a produção de ácido nítrico, a beta-alanina, o complexo B sem B1. Eu acho que o complexo B é um grande coringa que a gente vai usar em quase todas as nossas formulações, porque eles estão em tantos processos metabólicos diferentes e eu tenho Sim. tanta dificuldade de absorção nesse novo É. status que faz muito sentido a gente manter essa absorção. E E, músculo cada vez mais sendo, né, ali linkado com longevidade, né? exatamente, músculo é igual a longevidade. Não existe uma longevidade sem músculo. E a gente vê, e os trabalhos mostram isso cada vez mais. O PUL10, que é uma associação super interessante, o BCA, o HMB, o zinco, o magnésio e a arginina, e o AC, que é a ornitina, a arginina e, que eu nunca lembrei, e a É, carnitina, canetina, é. né? Que pode ser feito intravenoso, a gente consegue fazer, pensando também em sarcopenia e pensando em hipertrofia, a minha sugestão de suplementação intramuscular, também com o PU10, também com HMB, a L-arginina e o complexo B. Aqui eu até coloquei um complexo B com B1 para todo mundo ficar tranquilo. Queda capilar, e não só queda capilar, mas melhora da saúde da pele. Isso é uma queixa recorrente desses pacientes. Então, a gente precisa dar substratos como a prolina, que um terço do nosso colágeno vem da prolina, então a gente precisa fazer esse substrato. Novamente, a gente tem o biocolin, que ele acaba sendo um pool interessante nesse sentido, que tem tanto oral quanto venoso, que a gente vai usar as vitaminas do complexo B, mas também alguns minerais implicados nisso, como zinco, selênio, silício e a própria polina. A vitamina C, que, como já dissemos, é um fator importante na minha capacidade de cicatrização e produção de colágeno. O que também pode ser feito por via intramuscular. Quando a gente entende, quando a gente sabe qual a função de cada composto, eu posso montar isso da maneira mais adequada. Lembrando que isso são sugestões. Se para você fizer mais sentido fazer um outro blend, isso é completamente possível. Não e isso a gente acaba fazendo muito na clínica. Não existe um protocolo único. É uma sugestão, mas cada protocolo tem que ser pensado para aquele paciente. Uma outra queixa que também é muito comum nesses pacientes bariátricos são os transtornos de humor. Então, mesmo às vezes com a melhora da neuroinflamação, eu tenho diminuição dos substratos importantes para a produção de neurotransmissores, eu consigo melhorar isso suplementando, por exemplo, triptofano, o cromo, a tianina, que é um GABAérgico, que também atua na produção aí de serotonina e dopamina. Aqui eu queria fazer só um adendo que a gente não pode fazer. Quando a gente usa o triptofano, a suplementação de triptofano, a gente não pode usar os inibidores de recaptação de serotonina, senão a gente pode ter uma crise serotoninérgica, né? Por excesso de serotonina circulante.
bem lembrado, que uma vez aconteceu numa clínica de uma paciente que não nos falou que tomava inibidor de recaptação, e a paciente passou mal e vomitou, e aquela sensação de mal-estar, assim, não recomendo. Não recomendo para ninguém. Principalmente para paciente, mas para gente que acompanha, que depois a gente foi questionar por que que ela estava passando mal. Ela, ai, mas é que eu tomei, esqueci de avisar. Eu falei, gata, filha, o que você faz comigo? Quase lá joguei ela pela Acontece. janela. Mas acontece, né? A gente tem que lembrar que os pacientes mentem, né? Então a gente não pode confiar neles. Isso. O protocolo, e depois disso eu achei interessante dar uma sugestão de protocolo, um protocolo base, uma sugestão que a partir deles a gente, como eu falei, a gente vai ter que personalizar para cada paciente, para cada momento que esse paciente está em pacientes com status absortivos. Quando a Tamires me falou sobre a aula, que a gente teria que fazer uma aula para cirurgias bariátricas, para pacientes pós-bariátricos, faz todo sentido a gente pensar em terapia nutricional injetável, mas essas indicações que eu falei aqui na aula, elas cabem muito bem em outras síndromes desabsortivas, seja elas gastrectomia, seja cirurgias de alteração de trânsito, como um IPO, por exemplo, seja pacientes que têm alguma doença inflamatória, alguma afecção que impeça a minha capacidade absortiva, como uma doença celíaca, que vai ali acometer o duodeno e eu não vou conseguir ter uma adequada, muitas vezes uma adequada absorção. Então, as síndromes absortivas sem dúvida, são indicações muito claras e muito naturais e muito óbvias da terapia nutricional injetável. Então, eu Sim, quis verdade. expandir um pouco mais esse conceito, não só para bariátrico, claro, com certeza, mas para pacientes com síndromes absortivas, que aí a gente acaba É. expandindo muito o leque. Na verdade, né, Bárbara, o paciente bariátrico, ele é quem? Ele é todo Exatamente, mundo, né? Porque o exatamente, paciente, ele é bariátrico e ele vem com depressão. Ele é exato, bariátrico e ele vem para hipertrofia, né? Ele é exato. bariátrico e vem com fibromialgia. Então, assim, É, a condição dele ser bariátrico é só uma condição desabsortiva mesmo. O é, que é mais só a gente vai fazer, né? só uma dificuldade a mais, né? É só uma visão que a gente vai ter muito mais carinhosa das necessidades desse É, paciente. Mas exato. ele é um paciente que vai demandar esse cuidado eterno. É, A a minha doutora sugestão. Sujan, doutora Eunice, ela está perguntando assim: quando o paciente já usa o inibidor, o que que a gente faz então? Eu costumo falar assim, doutora, se o paciente ele usa antidepressivo e ele está compensado, ou seja, ele está obtendo através do inibidor de recaptação níveis bons de serotonina, não mexe nele, ele não é um paciente para usar 5-HTP. Concorda comigo, Bárbara? Sim, Né? Agora, completamente. se ele é um usuário de inibidor de recaptação de serotonina e não está funcionando, ele não está compensado, aí é porque eu estou tentando inibir a recaptação de uma coisa que não existe. Aí eu Exato, posso trabalhar com o 5-HTP nesse paciente para eu converter ele rapidamente a serotonina e no dia da infusão eu vou falar com ele, não toma o medicamento, exato. né? Exato. Uma coisa que é Posso atrapalhar importante. você, Claro, Camille? fica à Cara, vontade. eu vou ser bem sincero. Essa paciente veio pra gente indicada por uma ginecologista que trabalha com a gente. A gente fez uma avaliação prévia, como a gente faz em toda terapia nutricional injetável, a gente faz uma avaliação pré-clínica e ela não comunicou que fazia uso. Eu já tinha muito esse receio desde os nossos primeiros cursos, acho que a gente já conversou isso várias vezes. Sim, Eu não recomendo, cara, porque assim, bicho, pode ser que não dê nada, pode ser que dê muito. E se der muito, a é. culpa é sua. E é horrível, né? Crise É, serotoninérgica é um caos. é um caos. A gente pode usar, e assim, a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente nós que fazemos uma medicina não tão cartesiana, de conversar com o médico psiquiatra desse paciente, que ela entenda o que você está fazendo, usar outros artifícios para melhora dessa produção. Você pode usar, por exemplo, a lecianina, os Sim, aminoácidos, a L-fenilalanina, melhorar o sistema GABAérgico dela, sem ter que ir de frente com essas 5-HTP.
né? Sim, Então, usar os assim, cofatores, né? Os precursores de serotonina, vitamina C, exato, B3, exato, B9, selênio, né, e magnésio, são os precursores. O exato. triptofano se converte ao 5-HTP naturalmente, se tiver vitamina C, B3, B9, selênio e magnésio. São esses 5 cofatores que ativam a triptofano hidroxilase, né? E a diminuição e a incapacidade de absorção desses cofatores muitas vezes justificam porque quantos pacientes tomam esses antidepressivos e têm uma resposta muito frustra, né? Hoje já, Sim, felizmente, existe uma área da psiquiatria que vem se voltando para a nutrição e para a reposição desses cofatores para a gente ter um tratamento mais assertivo desses pacientes. Porque além da sim, neuroinflamação, eles têm uma baixa absorção, uma baixa ingesta desses cofatores. com certeza. E aí, quer ver outra coisa também? Tem outros 2 pontos que inibem triptofano hidroxilase. Número um, resistência insulínica. Ácido alfa-lipóico paciente depressivo? Sim. Sim. Sim, Primeiro, maravilhoso. porque ele é neuroinflamado, então eu já vou ter que combater radical livre. E segundo, porque ele age ali na questão, né, da resistência insulínica. E o segundo, o estresse. Então, os anotrópicos, igual a Bárbara falou, teanina, piracetam, fenilalanina, a FEA, né? A gente tinha só a fenilalanina, que é o aminoácido, e hoje a gente já Sim, tem o subproduto dela, a feniletilamina, que vai ser uma precursora também rápida ali, tanto de serotonina quanto de dopamina. Então, sim. usar a fé nesse paciente, top. E aí a gente consegue fugir dessa intercorrência, que é uma intercorrência extremamente desconfortável para o paciente e para a gente também, assim. Sim, sim. Doutora Júlia, a substância chama FEA, tá? É a feniletilamina. Tô colocando aqui no chat. Joia. Coloquei aqui pra gente. Mas, A assim, gente já... voltando, desculpa, tá? Pode falar. Não, não, pode continuar. Pensando num protocolo base, ou seja, num step one, assim, do que pensar nesse paciente, eu volto à detoxificação, eu volto ao tratamento da base. Então, ele é muito parecido com realmente com o protocolo que a gente usa para detoxificação e melhora do perfil de oxidação. Então, assim, eu vou melhorar a minha oxidação, eu vou antioxidar melhor esse paciente, eu vou repor minerais, eu vou repor aminoácidos essenciais, eu vou repor tanto o complexo B como o triometilador, ou seja, as vitaminas lipossolúveis que esses pacientes não têm. Eu uso a timomodulina, porque grandes pacientes deles são imunossuprimidos, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica, principalmente quando associada à sarcopenia, é um fator de imunodepressão nesses pacientes, e então a timomodulina vem como um imunomodulador, e a vitamina C. Nesses pacientes, pensando no protocolo base de desabsorção, eu ainda vou associar uma vitamina B1 e M aí, para a gente manter realmente uma reposição adequada, mas que não seja pela via venosa. E os suplementos orais, né? Porque todo mundo, a gente está aqui falando terapia nutricional injetável, realmente tem todo sentido, tem toda indicação, mas a gente precisa pensar na manutenção desse paciente, né? A gente conversou e já foi posto que esse paciente vai suplementar a vida inteira. Então, eles devem ser utilizados para manutenção a longo prazo, sim. Quando a gente fala, uma coisa não exclui a outra. A terapia nutricional injetável, de maneira nenhuma, exclui a necessidade Ah, da suplementação por via oral. Elas se combinam, elas agem em sinergia. Então, eu consigo otimizar isso com o uso de uma e de outra. Eu preciso que esses suplementos ofertem as necessidades reais dos pacientes bariátricos, né? Então, aquelas indicações desses micronutrientes precisam chegar na necessidade que eles têm. Eles têm que ter um perfil de absorção adequado, não adianta eu dar um ferro para ele. Esse ferro vai passar. Ao contrário, esse ferro só vai atrapalhar porque ele vai fazer mais desbiose, vai ser utilizado pela microbiota, vai fazer mais desbiose. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? E ter uma posologia favorável. Esse paciente tem que fazer sentido ele tomar esse remédio a vida inteira dele.
essa aqui é uma sugestão de multivitamínicos, né? Em que a gente tem inúmeros, eu não vou aqui ficar parando falando de cada um, mas as dosagens, a gente consegue fazer dosagens adequadas, as dosagens indicadas de vitaminas e minerais, coisas que são importantes para a gente observar nesses multivitamínicos, preferencialmente oferecer as formas ativas, como a metilcobalamina, o metilfolato, isso facilita a absorção e a sua ação, e a sua respectiva ação, atentar ao uso dos minerais, de preferência já quelados, isso vai fazer toda a diferença na capacidade absortiva deles, e algo que seja plausível a longo prazo. Eu, particularmente, principalmente quando a gente fala de paciente bariátrico, gosto muito de enzimas digestivas, isso facilita a minha quebra alimentar, isso diminui os sintomas, muitas vezes gástricos, gastrointestinais que esses pacientes têm com determinados alimentos. Essa é uma sugestão de dose, uma sugestão de blends de enzima, isso é absolutamente modificável. E como a gente já falou de aminoácidos, eu também gosto muito do amino. Você consegue fazer ele com sachê, você consegue fazer ele com sabor. É claro, não, eu quero fazer o meu blend de aminoácidos, isso é completamente factível. Então, acho que para encerrar essa aula e assim, essa mentoria, esse bate-papo, eu queria lembrar que a suplementação ela é um combustível nessa jornada de transformação após a cirurgia bariátrica. Ela nutre não Sim. apenas o corpo, mas também a determinação em alcançar uma vida plena e saudável, que é o objetivo que a gente faz, que a gente quer quando a gente faz uma cirurgia bariátrica. Não, legal demais, Bárbara. E assim, vocês perceberam que a Bárbara o tempo inteiro falou para vocês o seguinte: estão aqui indicações, possibilidades. O protocolo ele não é fechado. Quando a gente coloca um protocolo, a gente está colocando muito mais que essa combinação, ela está validada. Então, essas substâncias aqui, né, são utilizadas. E aí, o que que a gente gosta sempre de atentar? Pessoal, vocês têm gratuitamente na Central Injetáveis a consultoria farmacêutica. Então, nós conseguimos orientar ali full time como vai ser essa administração, qual a combinação pode ser feita, o que que é IM, o que que é EV. Então, se você não faz parte, ainda não tem uma consultora que te atende, né? A Rubiane, que é a nossa coordenadora, até colocou aí o número de contato da consultoria. Se puder, coloca de novo aí, Rubiane, porque a gente tem um farmacêutico que vai cuidar de você, que vai te orientar, que vai te auxiliar, que vai te levar as novidades, que vai te mandar os links dos nossos eventos, né? Inclusive, falando em evento, já deixo aí, a gente mandou lá nas comunidades o link do treinamento do Renan, né, para a aplicação do Cronic. Mas vocês têm também um outro serviço gratuito da Central Injetáveis, que é o treinamento de enfermagem. Semana que vem, o Ariela, só me confirma aí, semana que vem é na quarta-feira, salvo engano, a gente tem treinamento de enfermagem. É isso mesmo, Ariela? Isso mesmo, quarta-feira. Vamos lá, então. A Ariela e a Camila fazem esse treinamento. É um treinamento de mais ou menos umas 3 horas. Quer comentar, Ariela? Manda ver aí. Vamos lá. Esse treinamento na verdade, o treinamento de equipes multidisciplinares, né? A gente treinamento desde a parte prática, né, da equipe de enfermagem, na hora que está lá com o paciente, até mesmo estratégias comerciais, né, para a sua equipe que está ali frente ao paciente na hora da recepção, né, a sua secretária, e também a parte médica, né, porque é importante que o médico tenha uma comunicação direta com a equipe de enfermagem. A gente aborda muito isso, reforça a importância, falamos sobre reações adversas a medicamentos, né? Os ativos que são um pouco mais complexos, que requerem mais cuidados, e a gente faz até mesmo a prática, né, de aplicação, a gente faz um compilado de informações essenciais para a prática médica e a parte da enfermagem, né, a prática da enfermagem, para dar total segurança, tanto para o profissional que está prescrevendo, quanto para o profissional que está aplicando. E como que a gente faz para participar, Ariela, do treinamento de enfermagem? O pessoal está perguntando. Perfeito.
Esse treinamento, para você conseguir participar de forma gratuita, a gente tem um valor de pedido mínimo. Na consultoria, é desenvolvido todo esse contexto, explicando como que funciona, mas é um valor simbólico, né? Mas para a gente conseguir agregar valor e colocar engajamento na turma para participar. Né? A maioria dos profissionais participam, tem os profissionais que compram, que já tem um limiar de compra alto, e todo mês eles querem participar, né, Natália? Todo mês eles estão fazendo atualização, né? De 3 em 3 meses, né? Fica a critério do médico. E aí é só conversar com a gente na consultoria e a gente adapta aí para as próximas agendas. Quem não conseguir participar agora, a gente tem todo mês, de 15 em 15 dias, esse treinamento de enfermagem. Então, para quem já é nosso cliente ativo, a qualquer momento você pode participar, tá? Se você é um cliente ativo, você pode entrar em contato com a sua consultora e já fazer. Para quem ainda não é cliente, está entrando, a partir do primeiro pedido, você já entra aí, né, nesse hall de ter esses bônus, é super legal. Semana que vem a gente tem mentoria novamente, semana que vem, dia 14, a gente vai receber a doutora Letícia para falar de venda. Tá? Ela vai falar sobre algumas estratégias que ela usa aí sobre venda. Tem alguém conversando comigo? Tá. Oi? Tava travado? Travar. Agora já foi, saiu. Eu tava travada, Ariela? Tava. Aqui Tava? tá funcionando, eu acho que deve ser eu acho que Deve ser foi o meu seu, coisa. Bah. Pode ser. E aí, já vamos fazer. Travou de novo. Né, a gente combinou que a gente ia ter um sorteio. A Rubiane, que é a nossa coordenadora, já está aí. Nós já selecionamos todos os links, né? Todos os nomes das pessoas que participaram e nos marcaram no Instagram. Já está no ponto aí, Rubiane? Vamos fazer esse sorteio aqui ao vivo? Deixa eu compartilhar com você. Oba, eu acho que você tem que tirar aí. Acho que você tem que sair para a Rubiane conseguir. É isso, Rubiane? Não, posso só falar uma coisa antes, tá? Pode, claro. Rapidinho, só até para eu finalizar e fechar melhor E comemorar o aniversário de casamento, que nós estamos te agarrando. Exato. Esses aqui são os meus canais, quem quiser entrar em contato, bater um papo. Existe um QR Code que vai também encaminhar aquele que quiser para o nosso contato. Eu, junto Fala com... da mentoria, Bárbara. Exato, é isso que eu ia Isso. falar. Eu, junto com o Vinícius, a gente está desenvolvendo a gente desenvolveu uma mentoria de acompanhamento em medicina integrativa, não somente uma mentoria médica, mas uma mentoria de como performar, como acompanhar esse paciente, como performar essa clínica nessa nova vertente da medicina, que é a medicina integrativa. A Tamires é uma das nossas palestrantes, é uma das nossas professoras. Então, assim, realmente é o Dream Team em termos de qualidade que a gente vai conseguir trazer de informação para essa mentoria. Então, assim, é um prazer. Muito top, gente. A mentoria ela é muito completa. Meu pai brinca que eu sou igual batom, eu estou em todas as bocas. Então, assim, eu tô lá na mentoria e é maravilhoso a gente estar junto, né, nesse projeto. E é super legal, vale a pena. Quem tiver interesse, é só bater no QR Code que vai encaminhar vocês para o nosso contato, para poder fazer a mentoria, porque é uma maneira da gente conseguir caminhar nessa nova medicina sem tantos percalços e com um apoio. Evitar, né? É evitar sofrer as mesmas dores que vocês já sofreram, né? Que não são poucas. É verdade. Evitar a arquivo do CRM que eu recebi É isso mesmo. E queria, só para finalizar, agradecer a todos que estão aqui até essa hora, agradecer a Central e fazer assim um agradecimento imenso a Tamires. Eu que agradeço. Além de uma referência, ou a referência em terapia nutricional injetável, é uma amiga mais do que querida. Então, assim, é um bate-papo com uma amiga que é a sua referência naquilo que você faz. É muita sorte. Obrigada. A gente que agradece muito o seu tempo, né? É tudo tão corrido sempre. Mas a gente faz o que a gente ama, né? Nós estamos aqui entre amigos e faz muito sentido, né, pra gente.